Bom dia, meu querido e minha querida estudante, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor de Física Tiago Lima para mais uma aula no YouTube. Vamos continuar falando sobre as leis de Newton. Já falamos da primeira lei de Newton, também conhecida como lei da inércia de Galileu Galilei. Falamos sobre o princípio fundamental da dinâmica, a segunda lei de Newton. Hoje chegamos à terceira lei de Newton, conhecida como lei da ação e reação. Nessa aula, vamos entender como ocorre a interação entre dois corpos quando um aplica força sobre o outro. Desde já eu agradeço a sua atenção e você já sabe, se ficar alguma dúvida, você pode me procurar nos comentários do YouTube ou através do Instagram. Basta você me mandar uma mensagem e assim que for possível eu vou te responder. Então, bora para mais essa aula. Bem, do que se trata a terceira lei de Newton, a lei da ação e reação? Muito cuidado, porque existem alguns livros de autoajuda, livros esotéricos, que usam o termo ação e reação para coisas que não têm nada a ver com a terceira lei de Newton. Eles costumam dizer que se você fizer coisas boas, o universo reage com coisas boas para você e que isso é a lei da ação e reação de Isaac Newton. Cuidado, não tem nada a ver, tudo bem? A terceira lei de Newton não tem nada a ver com isso. Vamos ao que interessa para a gente. Bem, você tem aqui esse nosso personagem, o Mané, que está sobre um skate. Repare que Mané vai empurrar a parede, né, que está presa no chão. Então eu desenhei aqui a força que Mané faz sobre a parede. Como ele está em cima de um skate, nós já podemos imaginar o que vai acontecer quando Mané empurrar a parede. Ao empurrar a parede, Mané vai para a esquerda, ou seja, Manézinho empurra a parede para a direita e ele se movimenta para a esquerda. Então, afinal, foi o Mané que empurrou a parede ou a parede que empurrou o Mané? Afinal, foi o Mané que entrou em movimento. A resposta é a terceira lei de Newton, ação e reação. No mesmo instante em que Mané aplica uma força sobre a parede, o muro, também faz uma força sobre Mané. É por isso que Mané entra em movimento, se deslocando para a esquerda. Então, o que a terceira lei de Newton, ação e reação, vai dizer é que se Mané aplica uma força sobre o muro reage com uma força sobre Mané. Essas duas forças, a que Mané fez sobre o muro e que o muro fez sobre o Mané, é denominada como par de ação e reação. Todas essas forças que constituem um par de ação e reação, elas possuem a mesma intensidade. A mesma força que o Mané fez na parede, a parede também aplicou sobre o Mané. Elas têm a mesma intensidade, elas têm a mesma direção, mas atuam em sentidos opostos. Vale lembrar, a força que o Mané fez sobre o muro foi para a direita. A força que o muro fez sobre o Mané foi para a esquerda. Se essa força que o Mané aplicou tinha uma intensidade de 100 newtons, a que ele recebeu também tinha uma intensidade de 100 newtons. E dessa forma, Isaac Newton enunciou a terceira lei de Newton mais ou menos assim: se um corpo A exerce uma força em um corpo B, o corpo B simultaneamente exerce uma força de mesma intensidade no corpo A. Essas forças possuem a mesma direção, mas sentidos contrários e são denominadas ação e reação. Os pares de ação e reação atuam em corpos diferentes e por isso eles não podem se anular. Vamos voltar no primeiro slide para entender um pouquinho melhor essa última frase. Uma força está atuando no muro, a outra força está atuando no Mané. Portanto, essas duas forças aqui que constituem um par de ação e reação não podem se anular. O Mané, por exemplo, ele andou para a esquerda justamente porque não tinha nenhuma força que anulasse a força que o muro aplicou sobre ele. Já o muro, apesar de ter recebido uma força para a direita, ficou parado, porque com certeza existem outras forças entre o muro e o chão, por exemplo, que o manteve em repouso, anulando a força que o Mané fez. Mas, em hipótese alguma, essa força que o Mané aplicou
E essa força que o muro aplicou sobre o Mané, elas poderiam se anular, pois uma força está no corpo a outra força está no corpo B. Isso está claro para você? Um outro detalhe importante é que essas forças elas surgem, segundo Isaac Newton, simultaneamente. E lá na teoria da relatividade de Albert Einstein, esse termo simultâneo vai ter uma consequência muito legal, que em breve falaremos sobre isso. Vamos falar agora de vários exemplos em que ocorre a aplicação da terceira lei de Newton. Por exemplo, quando você vai fazer uma flexão de braços, você empurra o chão para baixo, o chão reage com uma força de mesma intensidade, mesma direção, mas sentido oposto, te jogando para cima. Então, para você conseguir subir no momento da flexão, antes você precisa empurrar o chão para baixo. Você já deve ter visto em alguns filmes, em alguns joguinhos de videogame, que quando um canhão dispara um projétil, ele sofre um tranco para trás. Isso também tem a ver com a terceira lei de Newton. Por meio de uma explosão, você tem aqui uma força aplicada sobre a bola. A bola reage empurrando este conjunto para trás. Se não houver algo que prenda esse canhão no chão, ele tende a deslizar para a esquerda. A Terra exerce uma força gravitacional em todos os corpos que estão imersos em seu campo de gravidade, o que faz com que a estação espacial, a Lua, satélites nos orbitem é a atração entre a massa do nosso planeta Terra e a massa desse satélite. E da mesma maneira, o satélite é atraído pelo planeta Terra. O planeta Terra é atraído pelo satélite. E é aqui que muitos alunos ficam surpresos, pois a mesma força de atração que a Terra exerce nesse satélite de massa muito pequenininha comparado à Terra, o satélite também exercerá a mesma força sobre o planeta Terra. Curioso, mas essas duas forças são iguais, por constituírem um par de ação e reação. Numa batida entre, por exemplo, um caminhão e um carro, ambos aplicam força um no outro. Porém, é muito mais comum você ter a deformação desse carro e o caminhão amassando muito pouco. Os alunos normalmente sempre pensam que o caminhão fez uma força muito maior no carro e por isso o carro amassou. Mas não, lembre-se da terceira lei de Newton. A mesma força que o caminhão faz no carro, o carro faz no caminhão. Ora, mas por que o carro amassou tão mais? É porque ele tem menor massa, ele vai sofrer uma maior variação em seu movimento. E é por isso que, apesar das duas forças serem iguais, o carro sofre muito mais deformação. Ele é muito mais frágil do que o caminhão, que está em movimento, tem uma grande massa e tem uma grande energia cinética, energia de movimento associada a ele. Um helicóptero para voar também precisa aplicar a terceira lei de Newton. O que as hélices fazem? Elas empurram o ar para baixo. O ar, por sua vez, reage e empurra a hélice e o helicóptero para cima. Um outro exemplo de aplicação das leis de Newton está no andar, no caminhar, nessa simples atividade cotidiana. Quando nós estamos andando, nós estamos praticando a lei da ação e reação. Nós empurramos o chão para trás e o chão reage empurrando o nosso corpo para a frente. É assim que nós conseguimos caminhar. Portanto, perceba, as forças sempre existem aos pares, é sempre uma interação de dois corpos. Não tem como ser diferente disso. Agora nós vamos falar sobre cada uma das forças que são mais importantes, seja para o seu ensino médio, seja para o seu vestibular, ou mesmo o Enem. A primeira delas é a força-peso. Força-peso, galera, nada mais é do que uma força de atração gravitacional. Falamos disso no slide anterior. Lembra que o nosso planeta Terra atrai esse satélite? É uma força gravitacional. Isso acontece porque ambos têm massa. A Terra, por ter massa, também atrai. Essa arara me atrai, atrai a você. Tudo que está no campo gravitacional criado, gerado pela Terra, será atraído para o centro deste nosso planeta.
E no caso de um planeta atraindo outros corpos que estão neste campo gravitacional, nós costumamos chamar essa força de peso. Então, o peso nada mais é do que um sinônimo para a força gravitacional. Eu já vi em alguns exercícios o professor pedindo para o estudante desenhar, por exemplo, as forças que atuam na arara. O estudante vai lá e desenha o peso e a força gravitacional. Ele está desenhando a mesma força duas vezes. Peso e força gravitacional são exatamente a mesma coisa. E da mesma maneira que a Terra puxa essa linda arara Canindé, a nossa linda arara Canindé reage puxando a Terra para cima. Muita atenção a esse detalhe. A reação da força-peso, que eu vou chamar aqui de pelinha, sempre atua no centro do planeta que gerou esse campo gravitacional. Então, se a Terra atrai a arara também atrai a Terra. Se essa força aqui vale, por exemplo, 20 newtons, a força que a arara aplica na Terra também vale 20 newtons. Porém, os efeitos dessa força vai depender da massa do objeto. Como a massa da arara é muitas vezes menor do que a massa do planeta Terra, o efeito sobre a arara, este sim, vai ser um efeito considerável. Já a força de 20 newtons sobre uma massa tão grande como a da Terra não vai fazer tanta diferença assim. Por isso, muito cuidado para não cair nas pegadinhas das questões de vestibulares. A mesma força que a Terra atrai a arara atrai a Terra. Nossa, deu até uma trava-língua aqui. Este é o nosso já conhecido Sir Isaac Newton. Diz a lenda que ele estava embaixo de uma macieira e viu essa maçã caindo quando teve a ideia sobre a gravitação universal. A gente ainda vai chegar nesse conteúdo. Newton atribuiu que a queda dessa maçã estava relacionada com a atração gravitacional da massa da maçã e a massa do planeta Terra. E era essa mesma força que fazia com que o planeta Terra girasse em torno do Sol, que a Lua girasse em torno da Terra. Olha como Newton foi um cara diferenciado. Ele interpretou como sendo a mesma causa dos planetas orbitarem o Sol o fato da maçã cair na superfície da Terra. Desculpe, mas apenas um gênio seria capaz de pensar algo assim. Baseado então no estudo da queda livre, nós temos que a única força que atua nessa maçãzinha quando ela está em queda livre é a força-peso. Não há nenhuma outra força puxando essa maçã para o centro do planeta Terra. Se a força-peso é a nossa força resultante, nós podemos substituir na segunda lei de Newton. Força resultante é massa vezes aceleração, mas a força resultante é a força-peso. Massa continua sendo massa e a aceleração de um corpo em queda livre nós já conhecemos, é a gravidade. Portanto, quando você quer calcular a força-peso, a força com que um planeta atrai os corpos para o seu centro, basta você multiplicar a massa desse corpo pela aceleração da gravidade deste planeta. O peso será dado em newtons se a massa estiver em quilogramas e a gravidade em metro por segundo ao quadrado. Muito cuidado para você não confundir peso com massa. Massa é quantidade de matéria. A massa de um corpo ela é constante em qualquer lugar que ele estiver. Se você sair do planeta Terra, ir para a estação espacial ou ir para a Lua, a quantidade de matéria do seu corpo é a mesma. A sua massa não mudou, mas o seu peso, a força com que a Terra vai te puxar, depende da altitude. Então, na superfície da Terra, a gravidade é uma, o seu peso vai ter um valor. Quando você chega, por exemplo, na estação espacial, a gravidade ela é um pouquinho menor, então o seu peso lá em cima também será menor. Se você vai para a Lua, cuja gravidade é 6 vezes menor do que a da Terra, a força-peso também terá um outro valor. Então, muito cuidado. A força-peso varia de acordo com a gravidade local. A massa não, a massa ela é constante. Uma outra força muito importante na física é a chamada força normal.
e ela aparece toda vez que você tem um corpo apoiado sobre uma superfície. Sabe quando você escora numa parede? Você exerce uma compressão sobre a parede. Da mesma maneira, esse bloco apoiado sobre essa superfície exerce uma compressão sobre ela. Se o bloco comprime a superfície reage com uma força sobre o bloco. É essa força que a superfície exerceu no bloco que nós chamamos de força normal. Então, a força normal ela é uma reação da compressão. Um corpo comprime a superfície exerce uma força sobre o bloco. Você está comprimindo a cadeira onde você está sentado. Se você comprime a cadeira reage com essa força normal sobre você. Um outro detalhe muito importante, a normal recebe esse nome porque ela sempre é perpendicular à superfície em que o corpo está apoiado. Portanto, se eu tenho um bloquinho como esse, apoiado em um plano que não está na horizontal, este corpo comprime a superfície perpendicularmente a ela, e por isso a reação dessa compressão também será perpendicular à superfície. Portanto, muito cuidado! É muito comum os vestibulares perguntarem sobre normal e reação da normal. A normal é reação de uma força de compressão. É muito importante que a gente saiba relacionar a força normal e peso. Os exercícios de vestibular adoram criar pegadinhas para aquele aluno meio desavisado, que não estudou muito esse conteúdo, essa parte conceitual. Um detalhe importante é que muitos estudantes confundem a força de compressão com a força-peso. Quantas vezes você estava segurando um objeto na sua mão e disse: "Nossa, esse objeto está muito pesado, esse objeto está pesando os meus braços"? Essa frase, do ponto de vista científico, ela está errada. Um corpo não exerce peso nas suas mãos, ele exerce compressão sobre as suas mãos. Quem exerce força-peso é a Terra te atraindo. Então, olha só esse livrinho aqui que está em cima da mesa, The Books on the Table. Ele é atraído para o centro da Terra, força-peso. Por sua vez, ele atrai a Terra puxando-a para cima. Porém, devido a ele estar apoiado na mesa e ser puxado para baixo pela força da gravidade, ele acaba comprimindo essa nossa mesa. É a força de compressão N'. Se ele comprime a mesa reage com uma força sobre ele, que é a nossa força normal. Então, muito cuidado nessa parte. Retome alguma explicação caso você não tenha entendido direito. Essa força N' é a compressão e essa força P é a força-peso. Não necessariamente elas serão iguais. Outro detalhe importante é que o peso e a normal nunca serão um par de ação e reação. Uma maneira muito fácil de perceber isso é porque o peso e a normal estão atuando no mesmo corpo, e os pares de ação e reação sempre atuam em corpos diferentes. Quem faz par de ação e reação é o peso com P', essas forças vermelhas, a compressão N' com a normal, que são essas duas forças aqui em preto. O agente causador da força-peso é o planeta Terra. O agente causador da força normal é a superfície onde onde o livro está apoiado. E o principal, nem sempre a força normal e a força-peso serão iguais. Isso pode até acontecer em vários e vários casos, mas não é uma regra. Por exemplo, aqui, quando você tem um corpo apoiado em um plano inclinado, essa força normal não tem a mesma intensidade da força-peso. Vamos discutir isso um pouco mais à frente. E aproveitando a discussão sobre peso e normal, o que uma balança lê? Ela lê a sua massa? Ela lê o seu peso? Bem, sinto lhe informar. Ela lê, na verdade, é a força de compressão que você faz sobre ela. Quando essa pessoinha subir nessa balança, ela vai comprimir a balança. A balança, por sua vez, reage e faz uma força normal sobre ela.
Quando uma pessoa sobe em uma balança, normalmente ela quer medir a sua massa, o seu peso. Mas o que está sendo medido ali, na verdade, é o tanto que você comprime essa balança, aquela nossa força N'. Se a pessoa comprimiu a balança reage aplicando uma força normal sobre a pessoa. Além dessas duas forças, a gente pode representar também a força-peso. O peso seria a Terra puxando este cara aqui com essa camisa bonita para o centro do nosso planeta. Lembrando, a reação do peso está lá no centro de gravidade do planeta Terra, é o nosso pelinha. Este homem que está sobre a balança, ele se encontra em equilíbrio, afinal ele está em repouso. E nós aprendemos na primeira lei de Newton que se um corpo está em repouso, a força resultante sobre ele é igual a zero. Portanto, as forças que atuam na pessoa, que são apenas essas aqui, ó, a força normal e a força peso, elas devem se anular. E duas forças que têm a mesma direção em sentidos opostos se anulam quando elas possuem o mesmo módulo. Ó. Portanto, o peso tem que ser igual à força normal. Dessa forma, galera, se esse cara subiu na balança e a balança leu 70 kgf, 70 kgf significa que ele está comprimindo a balança com uma força de 70 kgfs. Mas como a maioria das balanças está em repouso e numa superfície plana, essa força aqui, que na verdade é a normal e a reação da normal, que é a compressão, também vai ter o mesmo módulo do seu peso. Uma outra discussão interessante sobre a balança está nesse exemplo de exercício. Uma pessoa apoia-se em um bastão sobre uma balança, conforme a figura abaixo. A balança assinala 70 kg. Se a pessoa pressiona a bengala progressivamente contra a balança, a nova leitura será de quanto? Bem, essa é uma questão que sempre gera alguma polêmica, mas ela não está errada, ela não deveria ter sido anulada pelo vestibular. Olha o que está acontecendo. Quando a pessoa sobe com esse bastão em cima da balança e ela acusa uma intensidade de 70 kg, na verdade deveria aparecer uns 70 kgf, né? kgf sim é a unidade de força. E aparece lá uns 70 kg, significa que os pés da pessoa estão comprimindo essa superfície com uma força de 70 kgfs. Só que se ele começa a aplicar uma força aqui com o bastão, será que a leitura da balança vai aumentar? Será que a leitura da balança vai ficar menor? Vai ficar a mesma coisa? Vai depender de algo? Você já deve, se você tiver uma dessas balanças portáteis aí na sua casa, você pode fazer o teste. Análogo a isso seria você subir na balança com os dois pés e depois tirar um dos pés da balança. Você vai perceber que a leitura não vai mudar. E no caso da sua balança portátil, isso acontece porque a força com que a Terra está te puxando para baixo, independente de você estar com os dois pés apoiados ou apenas um, continua sendo a mesma, continua sendo lá 70 kgfs. Então, para que você não continue descendo, a balança vai ter que te empurrar para cima com uma força de 70 kgfs. Isso significa que o seu peso e a sua compressão, ou a reação da compressão normal, têm todos a mesma intensidade. No caso dessa pessoa, o tanto de força que ela aumenta quando ela empurra o bastão para baixo, o bastão também vai empurrar essa pessoa para cima. Então, se, por exemplo, antes ela comprimia a superfície da balança com 70 kgf de força, fazendo essa força somente com os pés, na hora que ela apoia o bastão, o tanto de força que ela aumenta ao usar o bastão, ela reduz na compressão dos pés. Então, se ela fez uma força de 10 kgfs no bastão, aumentou 10 kgfs aqui, mas diminuiu 10 kgfs nos pés. Então, a leitura da balança continua sendo exatamente a mesma, 70 kgfs. Tudo bem? Uma outra força muito importante na física é chamada de tensão ou tração.
São forças que aparecem em cordas ou correntes quando elas estão esticadas, quando elas estão tensionadas. Um exemplo é quando o camarada, por exemplo, ele vai fazer aquele esporte mega radical que é a descida ou subida, né? A descida de rapel. O que acontece nesse caso? O que acontece nesse caso é ele puxa a corda para baixo. A corda, por sua vez, o puxa para cima. Portanto, o par de ação e reação são essas duas forças verdinhas aqui. Ele está segurando na corda porque senão ele vai cair. A terra está puxando ele ali para baixo. Repare, eu não desenhei a força-peso, mas a força-peso está atuando no homem. Devido a essa força-peso, se ele não se segurar, ele vai cair. Então ele se segura na corda. Ao segurar na corda, ele puxa a corda para baixo. A corda reage e o puxa para cima. Está aí a tensão ou tração e a sua respectiva reação. Repare nessa figura. Aqui eu não vou desenhar o par de ação e reação da tensão. Eu vou mostrar para vocês as forças que atuam nesse container. Vamos supor que ele esteja em repouso. Atuam no container a força-peso, a terra puxando esse cara para baixo, e como eu tenho 4 correntes, em cada uma dessas correntes vai ter uma força de tensão. Se esse container se encontra ou em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a resultante de todas essas forças deve ser nula. Portanto, ao somar vetorialmente o peso com a tensão 1, tensão 2, tensão 3 e tensão 4, todas essas forças resultarão em zero para que o nosso container permaneça em repouso. Uma outra força também muito importante no estudo da física é a força elástica, representada por esse Fzinho E. A força elástica ela aparece em corpos que têm propriedades elásticas. São aqueles em que você aplica uma força, ele deforma, mas ele retorna à sua condição de equilíbrio, ao seu tamanho normal. Por exemplo, as molas, os elásticos. Então eu tenho aqui a minha mola e ela tem uma posição de equilíbrio, uma posição em que na hora que eu a solto ela não oscila, ela fica em repouso. Quando eu penduro um objeto sobre esse corpo, o que vai acontecer? Devido à força-peso, esse objeto ele tende a descer. Como ele está preso na mola, o que ele faz? Ele aplica uma força sobre a mola reage e puxa esse objeto para cima. A força que a mola exerce nesse corpo recebe o nome de força elástica. Portanto, o nosso Fe' e o Fe são os nossos pares de ação e reação. Um detalhe interessante sobre essa força elástica é o seguinte: vamos supor que eu pendurei um objeto de massa m nessa mola. Ela vai deformar um tiquinho, ela vai esticar. Eu vou chamar essa deformação de x. Se eu pendurar 2 massinhas, eu vou perceber que a minha mola vai deformar o dobro. O que isso significa? Significa que a nossa força elástica é proporcional à deformação da mola. Se a minha massinha era m, a minha mola deformou x. Quando a minha massinha era 2m, ou seja, a mola estava fazendo o dobro de força, ela também estava deformada 2 vezes mais que na versão anterior. Quando nós temos 2 grandezas que são diretamente proporcionais, significa que a força elástica sobre essa outra grandeza, que é a deformação, é igual a uma constante. E aí nós vamos conhecer a lei de Hooke, não aquele Hooke verde, beleza? Hooke foi um físico, e a lei de Hooke diz que a força elástica é igual a uma constante elástica da mola, uma constante que depende do material que a mola é feita, depende dos processos de fabricação dessa mola. Ela é chamada de K, constante elástica da mola e da sua deformação. Portanto, força elástica é a constante elástica da mola vezes a deformação que esse corpo elástico sofreu. A constante elástica da mola é dada em Newton por metro. E qual é o significado? Se eu tenho uma mola cuja constante elástica é 100 newtons por metro, significa que para deformar essa minha mola em 1 metro, eu precisarei aplicar sobre ela uma força de 100 newtons. Portanto, quanto maior a constante elástica da minha mola, mais dura, mais difícil vai ser para conseguir uma deformação. Falaremos muito mais sobre força elástica
num capítulo à frente chamado Energia Potencial Elástica. O dinamômetro, ele é um aparelhinho usado para medir forças, e ele faz essa medição através da lei de Hooke, através da força elástica. O dinamômetro é um equipamento, é um dispositivo muito comum. Ele é muito parecido com aquelas balanças de mola. Ele tem uma molinha aqui dentro, ó, está vendo? Mola. E dentro dele você tem essa mola e aí você tem uma calibragem. À medida que você aplica uma força nessa mola, esticando essa mola, ele vai te mostrando quanto de força você está fazendo. Na verdade, o dinamômetro não mostra a força que você faz. O dinamômetro, ele lê a força elástica. Isso é muito importante. Então, quando nós penduramos um objeto qualquer de massa m na extremidade livre da mola, ele vai esticando essa mola até que ele entre em equilíbrio, até que esse objeto ele fique em repouso. Neste caso, pessoal, atuam sobre esse objeto a força-peso e a força elástica. A força elástica é a mola puxando o objeto para cima. A força-peso é a terra puxando esse corpo para baixo. Como ele está em repouso, nós temos que a força resultante é igual a zero. Portanto, a força-peso mais a força elástica se anulam. Para isso acontecer, a intensidade do peso e a intensidade da força elástica serão iguais. A leitura do dinamômetro corresponde ao módulo da força elástica. Ou seja, o tanto que o meu dinamômetro está lendo corresponde ao módulo da força elástica. Se acontecer da força elástica tiver a mesma intensidade do peso, você pode usar este dinamômetro como uma balança de mola. É muito comum quando aqueles caras vão pesar peixe, tubarões, aquelas coisas que eles pescam. Eles penduram aquele peixe na balança de mola, ele vai esticando a mola e quando essa mola entra em repouso, aparece uma leitura. Essa leitura é a força elástica, que tem a mesma intensidade do peso daquele corpo pescado. Tá claro? Chegamos ao fim de mais uma aula e eu espero ter contribuído para o seu aprendizado. Se ficou alguma dúvida, me mande uma mensagem, ou no Instagram, ou aqui nos comentários do YouTube. Espero poder ter te ajudado e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço, fiquem bem, tchau, tchau.